Olá, esse trabalho é sobre fatores de risco da doença arterial coronariana e eu sou o Rodolfo. Ele está sendo baseado no Tratado de Cardiologia da SOCESP, da segunda edição do ano 2009. A doença arterial coronariana pode ser definida como anormalidades funcionais ou estruturais das artérias coronárias, que resultam em diminuição da oferta do oxigênio para o miocárdio. O que são fatores de risco? Eles são situações que podem aumentar a probabilidade de ocorrência de uma doença ou agravo de saúde. No nosso caso, os fatores de risco são obesidade e sobrepeso, sedentarismo, tabagismo, hipertensão arterial, síndrome metabólica e dislipidemias. A gente vai falar sobre cada um deles nos próximos slides. O sedentarismo é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, pois pode levar à obesidade. Em estudos, existe uma relação inversa entre o nível de capacidade física e a morbidade e mortalidade cardiovascular. Obesidade e sobrepeso. A obesidade é definida como excesso de peso atribuído ao acúmulo de gordura corporal. A circunferência abdominal é a última definição de risco cardiovascular. Ele está associado à resistência à insulina, hipertensão, diabetes e doença arterial coronariana. O IMC, Índice de Massa Corporal, também é útil na clínica, constituindo-se no parâmetro mais utilizado para o diagnóstico e classificação da obesidade. O tabagismo é o maior fator de risco cardiovascular isolado e modificável na população mundial. O risco de morte súbita em fumantes é 10 vezes maior do que em não fumantes. Essas coisas podem acontecer devido à alteração de propriedades elétricas que alteram o potencial de ação, alterações metabólicas como na concentração do colesterol, espessamento endotelial e formação de placas de ateroma. Outro fator de risco é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é responsável por 25% das mortes por doenças coronarianas e com a hipertensão arterial o risco aumenta conforme a idade vai avançando. Os principais mecanismos são anormalidade na função do endotélio, que ocasiona a quebra de junção intercelulares e alteração da síntese proteica, aumento de concentração da angiotensina 2, que aumenta a musculatura lisa, e ação pró-inflamatória com formação de radicais livres e adesão leucocitária. A síndrome metabólica pode ser influenciada por fatores genéticos e ambientais, que somados com deficiência imunológica e obesidade, causam alterações nas adipocitocinas e citocinas monocitárias que atuam no fígado com outros marcadores inflamatórios e desregulam a resistência à insulina. Isso causa o acúmulo de lipídios, sais e outros elementos que podem resultar na arteriosclerose, que, a depender do grau, facilita o rompimento da parede do vaso e posterior trombose. As dislipidemias são relacionadas com níveis de colesterol, podendo ter uma base multifatorial, tanto genética como ambiental. Na figura, a gente vê como que é o processo de avaliação de risco das dislipidemias.